Mas uma outra questão importante aqui são as dívidas individuais, afetando o casal. Não é? As dívidas individuais. E esse é o grande problema. Você acredita que um dia uma mulher me procurou e ela disse assim: Pastor Josué, eu fiz tantas dívidas sem o meu marido saber, que quando ele soube, eu já estava praticamente já perdendo tudo que eu tinha. Ele fez um acordo com a empresa onde trabalhava e a rescisão não foi suficiente, entendeu? Para pagar as contas que eu fiz. Olha a gravidade disso, né? Não, é muito grave. A gente está cuidando de um casal que está passando por uma questão dessa. E eu tenho situações, às vezes, por exemplo, eu já ouvi dos cônjuges, um dizendo assim, não ajudo mais, já ajudei muito e 2, 3 vezes se enrolou de novo, então agora é problema dele. Né? E aí, assim, eu digo, gente, assim, a gente tem uma bênção aqui, porque você tem um que é muito bom administrador, é bom planejador, não importa seja o homem ou a mulher, e tem um outro que não, né? A gente tem uma pesquisa, inclusive, o nosso livro que está saindo, tem uma pesquisa que mostra o perfil financeiro das pessoas. Existe um risco quando os dois têm o mesmo perfil e existe um risco quando os dois têm perfil diferente. Um dos motivos de nós estarmos casados é justamente que eu possa me tornar alguém melhor. E aqui tem 2 coisas. Eu posso ser empático, entendendo a dificuldade do outro, me colocando no lugar do outro. E eu tenho que tratar o meu orgulho, porque às vezes também quem está com dificuldade não pede ajuda. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, é muito complicado. Eu pergunto para os cônjuges, como você consegue dormir sabendo que as suas contas, vocês tratam as contas separadas, estão tudo tranquilo, e o seu marido ou a sua esposa estão perdendo a noite de sono e passando por dificuldades financeiras e vocês não se ajudam, sendo que a solução está dentro de casa, né? Então, e outra coisa, né? Tudo que é feito sem a participação do outro vai ter problema lá na frente. Com certeza. Vai ter. Eu conheço a história de um homem, inclusive esse meu grande amigo já está com o Senhor hoje. Ele, por causa de um câncer, morreu muito cedo. Mas ele era um grande empreendedor, um grande líder de uma grande igreja. Eu me lembro que eu estava no avião viajando com ele e ele disse assim: Josué, sabe, rapaz, eu estou assim, meio chateado, estou triste assim com a minha esposa. Eu falei: é mesmo? Você acredita? Eu construí uma casa num condomínio que qualquer mulher gostaria de ter, qualquer mulher, entendeu? Eu construí uma casa grande, não sei quantos metros de área construída, mobiliei. Rapaz, a casa ficou maravilhosa, ficou linda, ficou assim moderna. E eu levei minha esposa para ver e ela simplesmente entrou na casa assim, ela olhou, legal. Não me elogiou, não disse nada. E eu fiquei ouvindo. Aí eu perguntei para ele assim, mas qual foi a participação dela na construção desta casa? Disse: nenhuma. Minha esposa não é visionária, minha esposa não tem bom gosto, minha esposa ela não é ligada à construção, então eu preferia fazer sozinho. Então eu comprei o terreno, mandei a arquiteta desenhar e eu construí a casa. Se coloca no lugar dela, eu falei. Meu Deus. Eu falei para ele assim: cozinha é a mulher que tem que escolher, rapaz. Entendeu? Piso, geralmente é a mulher que escolhe. Na minha casa, eu falei, eu deixei a minha esposa ver o que ela achava melhor. Cozinha, ela que fica lá na cozinha o tempo todo, vou fazer o que é melhor para ela. Você está me entendendo? Aí até eu brinquei, né? Eu falei, eu escolhi a cor do meu escritório, os móveis do meu escritório, ainda com a ajuda dela ainda, entendeu? Por quê? Porque casa tem a ver com a mulher. Agora, é claro, se junto com a mulher ela fala assim, não, escolhe você e tal, mesmo assim você fala, escolhi esse aqui, o que você acha? Isso se ela fala assim, é legal. A sua esposa, entendeu? Ela está chateada e triste com razão, porque ela se sentiu inútil. Ela se sentiu só empregada doméstica de luxo. Verdade. Você está me entendendo? Então, ela não deve nem se sentir dona da casa. Nem dona da casa. Ela vai estar numa casa e falar, mas eu não escolhi esse piso, pô. Puxa, mas eu não escolhi esses móveis. Pô, eu não escolhi essa cor. Para mim ela seria outra. Pô, eu não escolhi esse revestimento. Para mim era outro. Então eu falei, você talvez, com boas intenções, fez o errado. Se você participasse dos meus encontros, se você participasse dos meus seminários, você nunca faria isso. Exatamente. Então, assim, na verdade, essa casa virou o quê? Essa casa virou um símbolo
do quanto ele não ouve ela. Exatamente. Toda vez que ela olhar para esse piso, que ela olhar para esse armário, ela vai lembrar que ele desconsidera. Ela não tem influência sobre o poder de decisão, ou seja, ela não faz parte. E outra coisa, se minha esposa não tem bom gosto, eu preciso respeitar os gostos da minha esposa. Pô. O que é bom gosto? Exatamente, o que é bom gosto? Para mim, certo, bom gosto pode ser verde. Para você, é o pior gosto. É. Então, isso é muito relativo. Muito relativo. E o legal mesmo, assim, o que eu acho nisso, é chegar, tipo assim, olha, eu cedo um pouco, você cede um pouco e a gente chega num ponto que fica bom para os dois. É isso mesmo. Esse é o exercício. Esse é o ideal, isso é o ideal. Esse é o exercício. Esse é o exercício do casamento. Esse é o exercício do casamento. E, pastor, você falou dessa história e eu conheço uma outra história de um rapaz que estava passando por um problema financeiro, um empresário, passou por um problema muito grande e ele procurou pessoas para aconselhar e ele focou só na questão financeira. Então, uma das coisas que ele concluiu é que o apartamento que ele já morava há 10 anos, alugado, não dava mais, não cabia mais no orçamento com a crise que ele estava passando, ele precisava mudar. E o que ele fez? Ele procurou um imóvel metade do valor, um imóvel menor e tal. Só que ele não comunicou à esposa. E no dia que ele foi... E aí, depois, quando ele nos procurou, e com crise no casamento, ele falou, não, Rezende, mas eu não queria preocupar ela. Eu fui arrumar uma solução, já arrumei um apartamento, o apartamento é legal, é num lugar legal. Falei, mas você avisou ela 3 semanas, depois dela morar no apartamento há 10 anos, que ó, daqui 3 semanas a gente muda, mas fica tranquila que eu já resolvi tudo. Mas o que a pessoa quer é fazer parte. Ela quer estar com você, né, pastor? A gente conta nas nossas palestras uma coisa que mexeu muito comigo. Uma mulher que chegou pra gente, é assim, ela e o marido, um casamento legal, uma vida legal, o cara é empresário, o cara com uma cabeça boa, investiu em imóveis, tinha uma reserva, as coisas indo muito bem. Só que no começo ela conta que ele foi tentar conversar com ela sobre as coisas, ela dizia, não, eu não entendo disso, não gosto de... Você cuida... E ela fazia outras coisinhas lá. Na pandemia, esse cara pegou Covid e em 3 dias ele foi entubado e morreu. Quando ela chegou para a gente, 4 anos depois, a empresa tinha quebrado, ela tinha perdido os imóveis e tinha perdido o dinheiro investido. E ela ainda tinha uma filha que requer cuidados especiais, tem autismo. E ela com dificuldade de pagar um aluguel de R$ 1.500. Então, assim, esse cara fez tudo. Cara, ele trabalhou, marido bom. Só que os dois, ele se acomodou numa situação. Ela não quer saber, então ela não sabia senha, não sabia que era um advogado, não sabia em quem confiar, não sabia nada. Ela, com o comodismo, ele podia tomar decisões e ela não precisava se envolver. Então, é algo que a gente diz, o casal precisa, ela não precisa trabalhar na empresa, mas ela precisa saber em quem confiar, quem que eu procuro, aonde está isso. Ela precisa saber disso, no mínimo, né? E quando um dos dois rema sozinho... Exatamente. Esse é o grande problema, que algumas mulheres também, elas praticamente se anulam. Isso. Não, faz aí, vai fazendo aí, faz aí. Isso é um problema sério. Não participa de nada, não se envolve com nada. Às vezes o marido quer compartilhar com a mulher alguma coisa da empresa, entendeu? Ou se é pastor, alguma coisa da igreja. Não, resolve lá. Isso não é saudável. Não. Isso Os não dois é vão bom. caminhar juntos, né? Exatamente.